O objetivo desta aula é conhecer características fundamentais da linguagem das histórias em quadrinhos, para que você possa produzir conteúdo usando esta linguagem. E prepare-se, você irá se surpreender com a riqueza de recursos que um quadrinista tem à sua disposição. Para tanto, vamos começar com esta pequena reflexão. Tente lembrar de todas as pessoas que você conhece. Você acha que alguma delas nunca leu sequer uma tirinha de jornal? É difícil encontrar alguém que não tenha familiaridade com esse tipo de texto midiático, mas não é tão difícil assim explicar as razões da popularidade das histórias em quadrinhos. Uma dessas razões, certamente, reside nas características da linguagem em si. Segundo o semiólogo italiano Umberto Eco, autor do livro Apocalípticos Integrados, o autor de uma HQ tem em seu poder uma linguagem muito articulada e de absoluta precisão, porque integra signos verbais e não verbais de modo muito coeso. Por outro lado, segundo o mesmo Umberto Eco, o leitor, seja ele adulto ou criança, com nível de escolaridade elevado ou não, é capaz de seguir os passos do autor, decodificando a mensagem e prestando atenção aos mínimos detalhes. Estudando esse movimento de produção e leitura de histórias em quadrinhos, Umberto Eco identificou 8 estratégias de leitura verbal e não verbal que são: primeiro, decodificar a estrutura da mensagem. Segundo, reconhecer signos paradigmáticos. Terceiro, estabelecer relações entre os signos. Quarto, interpretar enquadramentos. Quinto, interpretar metáforas icônicas. Sexto, interpretar o texto verbal. Sétimo, preencher lacunas. Oitavo, estabelecer diálogo com o mundo exterior. Vejamos cada uma dessas estratégias na prática. Quando abrimos uma revista de história em quadrinhos, ou quando localizamos a seção de tirinhas do jornal, a primeira coisa que fazemos é decodificar a chamada estrutura da mensagem, que nada mais é do que o modo como os quadrinhos com os desenhos, balões e textos estão organizados. Rapidamente, e quase sem ter consciência disso, identificamos o número de quadros por tira, o número de tiras presentes numa página, os tamanhos diferentes dos quadros, as cenas que são desenhadas sem o enquadramento com linha preta. Essas variações nos quadros servem para dar ritmo à narrativa e indicam os eventos mais importantes para que a gente compreenda a história. Nós também rapidamente damos significado aos quadros que têm texto e aos que não têm, e estabelecemos relações entre os quadros. É o que acontece nesta página retirada do livro Narrativas Gráficas do quadrinista Will Eisner. Trata-se de uma cena da novela gráfica O Espírito, editada por Eisner nos anos 40. O personagem é um investigador tido como morto, que monta sua base em um cemitério e parte de lá para combater o crime. Veja como esta página foi estruturada. A primeira tira tem 2 quadros estreitos, sugerindo velocidade enquanto o personagem corre para chegar ao local onde encontra um prisioneiro. A cena da chegada tem o dobro da largura dos 2 primeiros quadros e mostra amplamente o local, um laboratório de astronomia. É como se fosse uma panorâmica do lugar. A segunda tira é composta por 2 quadrinhos pequenos que valorizam os textos dos balões e o rosto dos personagens, seguidos de uma explosão. Para valorizar a sensação de explosão, o desenhista retira o requadro preto e nos dá a sensação de deslocamento no espaço. A terceira tira é composta por 2 quadros iguais que revelam a origem da explosão e a próxima ação do herói. Um plano aberto mostra a vilã com a arma que simplesmente fez o prisioneiro evaporar. E no segundo quadro, vemos o espírito puxando o tapete para derrubar a vilã. Como você deve se lembrar, signos são alguma coisa que está no lugar de outra, representando alguma coisa para alguém. As interpretações dos signos variam de época para época, de lugar para lugar e até de pessoa para pessoa. Mas essa variação diminui na medida em que o signo se torna um estereótipo, isto é, na medida em que remete ao significado cristalizado na sociedade e assim um número maior de pessoas passa a interpretar aquele signo daquele mesmo jeito. Estereótipos podem ser ruins porque muitas vezes cristalizam preconceitos, mas no contexto específico dos quadrinhos, servem também para representar uma ideia com objetividade e clareza. É o caso dos estereótipos para personagens comuns como a mulher fatal e a mulher angelical.
Rosto oval, por exemplo, é um ótimo signo para representar mulheres dóceis, enquanto um rosto anguloso representa melhor uma mulher perigosa. Sobrancelhas retas ou arqueadas, lábios carnudos ou finos, unhas pontiagudas, etc., são exemplos de signos paradigmáticos, isto é, signos modelo para representar uma ideia. As histórias de super-heróis são cheias desse tipo de signos. Além de identificar os signos paradigmáticos ou estereótipos, como leitores também somos muito hábeis em fazer associações entre os signos, seja criando montagens mentais, seja caçando as pistas que o autor vai deixando ao longo da história. A Piada Mortal, versão que o quadrinista inglês Alan Moore fez para o Batman em 1988, está repleta desses tipos de associações. Nesta sequência, por exemplo, Batman descobre que o Coringa fugiu do asilo Arkham e deixou um farsante em seu lugar. Veja que no terceiro quadrinho da segunda tira, o balão com a fala do Batman termina em reticências dizendo: "Vou perguntar educadamente só mais uma vez." O leitor precisa então virar a página e no primeiro quadro lê a conclusão da pergunta do Batman: "Onde está ele?" E logo abaixo lê a frase: "Ah, aí está você", dentro de um balão de um terceiro personagem que conversa com o Coringa. Sabemos disso porque identificamos um signo paradigmático para o Coringa, a mão com a luva roxa, segurando uma bengala. Perceba que a resposta não foi dada ao Batman, mas nós, como leitores inteligentes, fazemos a montagem das duas cenas e concluímos que essa montagem serve para nos informar onde o Coringa está. Nesta próxima sequência, vemos uma síntese da história do Coringa antes de se transformar no terrível vilão. Em 4 quadrinhos, sabemos que ele era um comediante desempregado, precisando desesperadamente de um trabalho e remuneração para sustentar a mulher grávida de 6 meses. Perceba que o 4º e o 5º quadrinhos têm conteúdo diferente, mas a forma é igual. Vemos uma mão estendida do lado esquerdo, um rosto sorridente no centro e o reflexo de um rosto sombrio do lado direito. A mão com luva e a mão sem luva indicam a mudança do homem comum para o vilão. O rosto sorridente da esposa muda para o sorriso de um palhaço estampado em um anúncio de circo. E o rosto refletido, embora tenha traços semelhantes, parece muito mais sombrio no segundo quadro. No contexto da história, associamos o quadro da esquerda com o passado do Coringa e o quadro da direita com o presente. E assim, sabemos que ele já foi um ser humano comum, dotado de bons sentimentos. Na nossa mente, fazemos a montagem do passado com o presente por causa da semelhança formal dos dois quadros. Por fim, vamos examinar o recurso das pistas deixadas pelo autor. Quem lê a história desde o começo sabe que o Coringa fugiu do asilo Arkham para executar um terrível plano de vingança contra o Batman e o comissário Gordon. Basicamente, o que o Coringa planeja é montar um circo de horrores para humilhar, torturar e matar o comissário. Para isso, o vilão finge interesse em comprar um parque de diversões abandonado e, ao fechar o negócio com o proprietário, simplesmente o mata envenenado com o dispositivo que lhe é peculiar. Entendemos isso nesses 6 quadros que terminam com um close do proprietário já morto e largado sobre o elefante cor-de-rosa de brinquedo. Outros fatos se sucedem na narrativa. O comissário Gordon é sequestrado e desaparece, o Coringa atira na filha do comissário, faz fotos dela nua e sangrando e manda para o policial, enfim, desenvolve-se uma cadeia de vilanices terríveis. Em certo momento, o comissário reaparece sendo torturado e humilhado em um lugar que sabemos ser o parque de diversões abandonado. Temos certeza disso porque o quadrinista deixou uma pista ao reproduzir o homem envenenado sobre o elefante rosa. Já no final da história, sabemos que Batman finalmente descobriu o cativeiro do comissário Gordon porque ele chega no parque onde vemos o mesmo homem sobre o mesmo elefante. O cadáver é então uma pista que nos ajuda a identificar o lugar. Os quadrinhos reproduzem os mesmos enquadramentos do cinema e do vídeo. Assim, os planos abertos são os mais objetivos e nos ajudam a identificar, por exemplo, o lugar e a época da narrativa, pela abrangência dos detalhes que apresentam. Já os planos fechados são mais subjetivos e servem para criar mistérios sobre um personagem ou um lugar, ou então revelam aspectos do corpo ou da personalidade de um personagem. Neste primeiro exemplo, temos Miller, personagem do álbum Matrix, que complementa a franquia iniciada com o filme.
Ele sai da caverna onde os seres humanos se escondem das máquinas e vai à superfície para procurar sementes de trigo para plantar e poder oferecer às novas gerações a experiência de partilhar o pão. No momento em que ele chega ao depósito abandonado de sementes, o desenhista elaborou um plano aberto, em perspectiva, para que possamos identificar com clareza o lugar. Na segunda tira, vemos um plano fechado do mesmo lugar, sem o requadro preto e sem muitos detalhes, porque o objetivo é evidenciar a ação do personagem recolhendo as sementes. Neste outro quadro, retirado de uma adaptação do conto A Cartomante, de Machado de Assis, o autor, Newton Foote, escolheu um super close para apresentar a cartomante ao leitor. O plano fechado, subjetivo e focado no olhar da personagem cria uma atmosfera de mistério, provavelmente compreendida com muita facilidade pela maioria dos leitores. Aqui temos um recurso típico da linguagem dos quadrinhos e raramente encontrado em outras linguagens. Esse recurso surge, na verdade, de um contrassenso. Ícones, como você deve se lembrar, são signos que representam outros objetos por uma relação de semelhança. Metáforas são recursos simbólicos e, como sabemos, símbolos estabelecem relações arbitrárias e socialmente convencionadas com os objetos que representam. Como explicar essa contradição? Veja, por exemplo, o caso dos balões de texto. Mesmo quem lê uma história em quadrinhos pela primeira vez, provavelmente saberá que este balão se refere à fala normal, que este se refere ao pensamento de um personagem e que este outro se refere ao som alto, seja de máquina ou um grito. Se o leitor inexperiente com as convenções dos quadrinhos é capaz de interpretar os balões dessa forma, é porque há uma semelhança entre o estilo do balão e o som que ele representa. Logo, pode ser entendido como ícone. Mas é também uma convenção, um desenho simbolizando um som normal, alto ou inexistente, como é o caso do balão de pensamento. Na verdade, é simples assim. Na linguagem dos quadrinhos, ícones são símbolos e símbolos são ícones. É por isso que Umberto Eco atentou para o fato de termos aqui uma linguagem rica, de muita precisão e que comunica ideias com clareza. As onomatopeias são outro exemplo de metáfora icônica, como neste quadro retirado de uma história do Homem de Ferro. Veja que a palavra crã é uma palavra, portanto um símbolo, mas também pode ser interpretada como parte das pedras que estão se rompendo, portanto é um ícone. Outros exemplos de metáforas icônicas são a sucessão de letras Z representando o sono ou símbolos musicais representando uma melodia que perpassa um cenário. Nos quadrinhos, o texto verbal é só mais um recurso entre uma diversidade de outros, e ainda assim pode assumir leituras não verbais também. O texto com função puramente verbal é encontrado nos balões de fala ou nas inserções de um narrador. Neste caso, o visual é tradicional. Entretanto, em situações nas quais o autor quer, por exemplo, enfatizar palavras ou sugerir elevação do som, o texto pode ser realçado com informação não verbal. É o que acontece nesse caso, em que o aumento do corpo da letra e o negrito representam um grito. Finalmente, o texto pode também ser decorativo para enfatizar a atmosfera geral da fala, como neste caso, em que a voz esganiçada de um morto-vivo é visualmente enfatizada na letra. Segundo Umberto Eco, as histórias em quadrinhos realizam uma espécie de continuidade ideal através de uma factual descontinuidade. Na prática, o autor deve ter a habilidade de quebrar o fluxo do tempo em poucos elementos essenciais e passar para o leitor a tarefa de completar mentalmente o significado da sequência. É o que acontece na história da produção de pão do álbum Matrix, que você viu no começo deste vídeo. Após conseguir as sementes, Miller as cultivou em laboratório, fez o trigo crescer em uma estufa, colheu os grãos e começou a preparar o pão. Esse processo todo foi sintetizado em 3 quadrinhos. A descontinuidade da narrativa é preenchida mentalmente pelo leitor, isto é, a germinação das sementes, o plantio, a colheita, a moagem são eventos que não foram representados na tira pelo autor, porque ele assume que nós, os leitores, podemos facilmente imaginar essas partes que faltam. A narratologia,
área do conhecimento que estuda cientificamente o modo como contamos histórias, usa o termo diegese para se referir à realidade própria da narrativa ou mundo ficcional, em oposição à realidade externa de quem lê. Numa história, o tempo e o espaço fazem sentido dentro da trama com suas particularidades, limites e coerências determinadas pelo autor. Você viu como isso acontece no preenchimento de lacunas. Meses de cultivo de trigo podem ser resumidos a 3 quadrinhos, porque essa é a lógica da história. Do mesmo modo que temos habilidade para entrar no mundo da história e, ao menos temporariamente, suspender as regras do mundo real, podemos facilmente estabelecer diálogo entre esses dois mundos. Os autores de histórias em quadrinhos sabem tirar proveito dessa nossa habilidade de leitura e muitas vezes usam o enquadramento para simular o contato entre o quadrinho e a realidade externa. Assim, por exemplo, o personagem conversa com o autor intervém com um lápis ou pincel no quadrinho ou introduz algum som ou objeto incoerente com o mundo ficcional. É o que acontece nessa tirinha do Maurício de Souza, em que o Cebolinha tenta tirar a sujeira do Cascão, que, para nossa realidade, é de desenho, portanto ele apaga com a borracha do desenhista. O diálogo com o mundo exterior também é recurso humorístico desta tirinha do Hagar. A graça vem dele poder ler o balão de pensamento da sua esposa Helga, mas na verdade quem consegue fazer isso é o leitor que está na realidade de fora do enquadramento. O contraste dos dois mundos é que gera a piada. Ao se familiarizar com essas 8 estratégias de leitura, você também pode se tornar autor ou autora de mensagens que usam a linguagem dos quadrinhos. Caso não tenha habilidades de desenho, tente usar aplicativos como o Strip Generator, que oferece todos os elementos básicos, tais como estrutura de páginas, personagens, balões de diversos tipos, metáforas icônicas e toda sorte de objetos para compor cenários. E aí, vamos tentar?